Inconfidência Mineira foi um movimento de contestação da colonização portuguesa. Nós chamamos de rebeliões pró-independência. Lembrando que nesse momento falava-se de independência local e não de independência total do território brasileiro. Então vamos entender como que se deu a Inconfidência ou Conjuração Mineira. O período aí é o século XVIII, especificamente 1789, isso aí mesmo ano da Revolução Francesa. Lembrando que a Inconfidência Mineira teve influência das ideias iluministas e principalmente da independência dos Estados Unidos da América. Qual é o grande pano de fundo ou contexto histórico da Inconfidência Mineira? O grande pano de fundo é a insatisfação com a cobrança de impostos sobre o ouro. O caos ou estopim para o planejamento dessa revolta é a ameaça da cobrança da derrama. Então vamos entender. No século XVIII, a exploração do ouro estava entrando em decadência, a produção estava diminuindo. Só que Portugal não queria saber. Os portugueses eles continuavam cobrando impostos, eles continuavam aumentando os impostos. E os mineradores não tinham mais como pagar tantos impostos. E esses impostos começaram a se acumular. Por causa disso, os portugueses eles ameaçaram lançar a derrama. A derrama era muito temida porque ela era muito destruidora, Ela era muito radical. Era o que essa derrama? Era chegar no estabelecimento e procurar tudo de valor que tinha, desde escravos, bens, joias, e levar para pagar a dívida com a coroa portuguesa. Então, quando o governo português, na figura do governador das Minas Gerais, lança a ideia da derrama, logo influenciado pelos ideais iluministas, um grupo da elite mineira, grava bem, a Inconfidência Mineira foi feita pela elite, Não tinha participantes populares. O mais popular, o mais simples deles, que nós podemos destacar, era Tiradentes. E mesmo assim, ele não era um membro do povo, ele também era da elite. Eles começaram a fazer reuniões às escondidas. Cecília Meirelles, ela tem um livro, O Romanceiro da Inconfidência, que em seus poemas ela conta toda essa trajetória. Então as reuniões eram feitas às escondidas e eles estavam lançando um projeto de revolta para quando a derrama fosse anunciada. Os ideais eram baseados aí no iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade. Eles tinham uma bandeira, a bandeira da Inconfidência, que é a atual bandeira de Minas Gerais, porém o triângulo era verde. Eles queriam se libertar do restante do Brasil, queriam transformar a Vila Rica em capital, queriam criar universidades, queriam trazer indústrias para o Brasil. Lembrando que, como era um movimento de elite, eles não previam o fim da escravidão, eles não estavam muito preocupados com as demandas do povo, viu? Quais os grupos participantes? No poema de Cecília Meirelles, novamente ela descreve padres, mineradores, escritores, membros da Guarda Real, Então, somente a elite. A Inconfidência Mineira foi um movimento que não aconteceu, foi delatado antes de acontecer, Um dos membros das reuniões, que devia muito à coroa portuguesa, ele delata o movimento. E quando ele delata o movimento, a derrama não é lançada. Então, a Inconfidência fica só no papel. Após alguns anos, há o julgamento, dos traidores. Lembrando que, por ser um movimento de elite, a pena foi branda, Apenas um foi escolhido para ser enforcado e esquartejado, para servir como Marte. Por que eu estou dizendo que a pena foi branda? Porque quando nós vemos a Conjuração Baiana,
que é alguns anos depois, nós vemos que por ser um movimento de negros e escravos, 10 pessoas foram enforcadas e esquartejadas. Então, pasmem, Tiradentes não foi o único na história do Brasil que foi enforcado e esquartejado. Era uma pena comum para servir de exemplo para as outras pessoas. E no caso da Inconfidência Mineira, ele foi escolhido para servir de mártir. Os outros foram perdoados, né? O julgamento foi meio que manipulado e os outros membros da elite foram todos perdoados. Então, isso é o que nós chamamos de Inconfidência Mineira, né? Lembrando que por ser um movimento de elite, hoje, por exemplo, Tiradentes, né, tem até um feriado nacional. Logo após a proclamação da República, procurando-se alguns heróis, né, para fazer a construção da memória nacional, lembrou-se da Inconfidência Mineira e de Tiradentes. Então, ele tem um dia que é 21 de abril. Lembrando que hoje, nas imagens, nós vemos, né, uma alusão muito grande da figura de Tiradentes com a figura de Jesus Cristo, transformando-o num herói. Mas, na verdade, ele foi um participante desse movimento. Ele era considerado língua solta, falava demais, então ele foi escolhido para ser o mártir. Mas houveram muitos outros movimentos pró-independência, como a Conjuração Baiana também, não só a Inconfidência.